Como desconstruir os tabus do prazer feminino. Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica, especialista em raça, gênero e saúde mental. Bom, acho que a primeira coisa é a gente entender por que existem tabus com relação ao prazer feminino. O machismo, e vocês sabem que a gente vive numa sociedade machista, ela sempre prioriza, e é isso que significa o machismo, colocar o gênero masculino em detrimento aos outros, sobretudo ao feminino. Então, não há uma percepção social da necessidade da gente fazer discussões sobre sexualidade feminina. Quando eu me toquei disso, uma vez, há muitos anos atrás, eu estava no carro, estava passando propagandas de rádio, e aí eu escutava muito propagandas de clínica para homens que tinham qualquer dificuldade relacionada à sexualidade, né? Então, disfunção erétil, entre outras. A clínica fazia propagandas, e sempre clínicas voltadas para homem. Eu lembro que eu estava com a minha mãe nesse dia, e minha mãe falou: você já notou que existe uma preocupação somente se os homens têm prazer? E aí eu parei e falei, nossa, é verdade. Eu nunca tinha visto nenhuma propaganda voltada ao prazer feminino. E eu confesso que hoje essa discussão já está muito mais avançada, então a gente tem mulheres discutindo prazer feminino nas redes sociais, especialistas, enfim, mas isso ficou comigo bom, se a gente não está priorizando na comunicação que alcança, a rádio no carro era uma comunicação muito efetiva, hoje a gente tem, obviamente, streaming de música, existe uma outra forma de alcance das pessoas, mas ainda assim, propagandas que a gente vê raramente na TV, outdoor, alguma coisa assim, fala muito sobre o prazer voltado para os homens. Então eu queria, em primeiro lugar, deixar registrado aqui que esse tabu começa neste lugar, quando a gente não prioriza, alcança, conversa com mulheres sobre possíveis dificuldades. O segundo ponto é que tem inúmeras pesquisas, se você jogar na internet você vai ver, da dificuldade das mulheres atingirem o orgasmo. Inclusive eu li uma pesquisa super interessante que mulheres lésbicas ou bis têm mais orgasmo que mulheres héteros, cis héteros. E por quê? Porque isso está muito relacionado com o nosso segundo ponto aqui desse vídeo, que é o quanto a gente consegue conhecer o nosso próprio corpo com liberdade, sem sentir culpa ou vergonha dos nossos desejos, de entender que a gente tem e pode sentir prazer, que a gente pode gozar, que a gente pode ter orgasmo, e também de como a gente consegue conversar isso com as pessoas que estão se relacionando com a gente. Então tem a nossa relação com o nosso corpo, que muitas vezes, por culpa, medo, vergonha, a gente não explora e a gente não é incentivada a explorar, a gente não aprende como fazer isso e a gente precisa encontrar e buscar os nossos caminhos, conversando com as nossas amigas, com especialistas, buscando conteúdo na internet, indo em lojas de brinquedo sexual e fazendo as nossas próprias buscas. E o terceiro ponto, que é onde eu quero focar mais aqui nesse vídeo, que é como a gente abre essa comunicação com os nossos parceiros, parceiras, enfim, com a pessoa que tá conosco. Principalmente falando em relações heterossexuais, a dificuldade que a gente tem, às vezes, da gente ser lida como uma mulher fútil, vazia, a famigerada vagabunda. Então, tá muito vagabunda, né? Quer ficar conversando dessas coisas, né? Quer ficar falando de sexo, de corpo, de posição sexual, do que te dá prazer ou não. E acho que é muito importante pra gente que faz um trabalho, quem me segue aqui sabe que eu faço um trabalho de fortalecimento feminino, a gente entender que é um direito que nós temos de querer sentir mais prazer, de experimentar coisas, de entender que sexo, prazer sexual, nada tem a ver com comportamentos fora desse âmbito, porque às vezes a gente junta. Então, se a mulher, ela quer tentar coisas diferentes, então ela não presta. Se o cara quer tentar coisas diferentes, ele é ótimo. A gente não pode deixar o machismo seguir ditando aquilo que a gente pode ou não fazer quando a gente fala de prazer. Precisamos aprender a conversar, a dialogar, a olhar para o nosso corpo, a olhar para o nosso prazer e colocar isso no mesmo patamar do que do gênero masculino, que muitas vezes socialmente não há tabu. A gente não consegue nem falar, né? É difícil pra gente falar sobre o conteúdo. E a gente precisa sim quebrar esses estereótipos e esses tabus, porque isso não está favorecendo para que a gente consiga ter o prazer que a gente poderia. Então eu espero que esse conteúdo tenha instigado você a procurar conhecer mais o seu corpo, a ter conversas honestas e sinceras com as pessoas que você se relaciona, também a questionar toda essa estrutura que já está posta em que o prazer feminino nunca é olhado, priorizado ou comunicado. Porque também, se a gente fizer isso, a gente pode demandar das marcas, a gente pode demandar mais desse mercado de prazer
que tá aí e que é um mercado muito, muito grande. Então eu espero que eu tenha te incentivado a se conhecer mais e a avaliar também essas relações, porque afinal de contas, se a gente tá numa relação onde a gente não é priorizada, essa relação pode não ser tão saudável quanto a gente pensa. Então, espero que o conteúdo tenha te ajudado. Deixa os seus comentários, não esquece de compartilhar com todo mundo e eu desejo muito prazer para você hoje e sempre. A gente se vê no próximo, então, um abraço. Tchau, tchau.